Vambora então. E agora eu me torno The Death. Filosofia de beco no Japão. Bastante gente veio me perguntar nas últimas semanas aí sobre a repercussão do filme do Oppenheimer aqui no Japão. Tá bom o áudio? E que nem eu já falei em live, né? O filme não tem nem data de lançamento aqui, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Porque aparentemente acharam que não seria de bom tom lançar um filme aqui, né? Já que o Japão, como vocês sabem, foi o único país na história a ser alvejado por bombas atômicas, né? Justamente aquelas que o Oppenheimer desenvolveu, né? Então, eu não vi o filme, não vou falar especificamente sobre o filme. Só que com toda essa repercussão que o filme teve, eu comecei a ver nas últimas semanas várias reportagens falando sobre a relação do Oppenheimer com as filosofias orientais, né? Principalmente a filosofia hindu. Porque aparentemente o Oppenheimer teria citado um verso do Bhagavad Gita, né? Que é aquele poema da mitologia hindu. Aquela parada, né? Tô viajando aqui. Torna a morte e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu me interesso tanto por física quanto pelas filosofias orientais. E eu acho interessante como realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente, né? O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein chegou a citar a filosofia hindu algumas vezes. O Carl Sagan também cita o hinduísmo em alguns livros. O Heisenberg, o Bohr, o Schrödinger, o Tesla. Enfim, um monte de físicos e cientistas acabaram relacionando de alguma forma uma coisa com a outra, tá ligado? E na minha opinião, isso acontece especificamente quando a gente joga um olhar ocidental sobre as filosofias asiáticas, né? Porque as filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas se influenciaram mutuamente em alguma medida. Dark né? Rico, briga pelos 4 meses. Elas compartilham vários conceitos e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental, principalmente por uma questão linguística mesmo, né? A forma com a qual os idiomas ocidentais são estruturados semiótica faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? E eu acho que esse é provavelmente o motivo pelo qual alguns físicos ocidentais, quando se familiarizam com os conceitos filosóficos do Oriente, acabam relacionando de alguma forma com as descobertas da física moderna, né? Não que isso não aconteça no Ocidente, isso acontece também no Ocidente, né? Eu já li sobre alguns físicos conservadores que estavam tentando relacionar a física moderna com o cristianismo, por exemplo, né? E a real é que a física moderna, justamente por ser tão contraintuitiva em alguns aspectos, ela meio que abre essa margem mesmo, né? Para algumas interpretações filosóficas um pouco mais idealistas, né? Que nem nas religiões, tá ligado? E antes de começar esses vídeos, né? Como sempre, eu gosto de deixar claro que eu não sou nenhum especialista em nada. E ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né? Eu realmente me interesso por filosofia, eu acabo tendo uma visão meio holística da realidade. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, eu acabo falando um pouco sobre tudo, né? Mas eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso, eu não tô pregando nada, eu mudo de opinião o tempo todo, tá ligado? Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? É um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. E eu entendo, né, que eu preciso ter responsabilidade. Afinal, eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. E por isso eu sempre, né, aconselho o pessoal a não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou especialista em nada. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico. Plano holandês? Eu não quero ser mal interpretado, né? Eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque, assim, eu quero deixar bem claro, né, que isso aqui não é um vídeo sobre ciência, tá ligado? Isso aqui é uma filosofada das braba, tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde termina o materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? E eu acho que é mais ou menos aí que eu quero cutucar. Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo, tá ligado? A ciência não tem os métodos necessários pra explicar tudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá ligado? A parada, né, começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva. Que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você interpreta a realidade. E na real essa percepção é importante pro convívio social, principalmente, né? Porque de fato é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias, cultura própria, né? Então é evidente que
a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil, que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então é preciso saber que, ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha para ele, né? Por isso não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade, porque por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça para você que você tá certo, o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, apesar disso, né? O que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo sapiens pisou na Terra, a Terra já estava girando em torno do Sol. O tempo sempre esteve correndo na mesma direção, a luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade, tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa porque ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca, né? Do mundo que nos cerca. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu 2000 anos antes dele, que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que a filosofada tá brava. Era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente, né, o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata, né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo pra trabalhar. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor pro produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar 2000 anos depois foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção do Aristóteles 300 anos antes de Cristo, tá ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do budismo, muita gente considera que o ser humano tem 6 órgãos do sentido, ao invés de 5, que nem a gente está acostumado a pensar no Ocidente, né? O budismo ele considera a mente como se fosse um órgão do sentido, assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no budismo eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Os pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Eles são uma reprodução da realidade que nos cerca. Caraca, imaginar que os isso. pensamentos sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, tá ligado? Essa é uma frase do próprio Buda, inclusive. E toda essa confusão entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes acreditava que a melhor maneira de se compreender um problema era por meio de uma decomposição analítica, ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou, de fato, a forma mais eficiente de entender o funcionamento da natureza, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo de especialistas, né? As pessoas se especializam num pedacinho minúsculo da realidade, entendem tudo sobre ele, e graças a isso a gente alcança tantos avanços em áreas tão específicas, né, da ciência e da tecnologia. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente está analisando é, na verdade, parte de algo muito maior, tá ligado? A gente recorta a realidade e depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez como se ele fosse a realidade inteira, né? Que nem diz o Shakespeare. A gente se fecha numa casca de nós. É muito doido isso aqui porque, caraca, foi 9 minutos de vídeo. Pega um café, quem tá vendo aí, caraca, relaxa, vai ainda mais um tempinho aqui numa viajada muito doida. O que diferencia a gente de alguns outros animais que têm algum nível de consciência não é a nossa capacidade de aprender a mexer em ferramenta nem nada disso. Não sei se você já parou pra pensar. Tipo, tem pássaros que eles pegam pedras e eles conseguem quebrar ovos, sei lá, fazer certas coisas. Tem outros primatas
que eles conseguem aprender coisas durante a vida. Tipo, não é que eles não conseguem aprender, eles conseguem aprender as coisas. Eles conseguem usar uma ferramenta, eles às vezes desenvolvem métodos mais eficientes de fazer alguma coisa. A única coisa que difere a gente real é que a gente tem a capacidade de transmitir cultura. É que, tipo, quando uma nova criança humana nasce, ela tem a capacidade de absorver toda a cultura e conhecimento que o ser humano já produziu até aquele momento, porque a gente tem os métodos educativos, seja com os pais, com as famílias, né, ou na própria escola. Então a gente tem esses métodos que a gente transmite cultura para o outro. Então imagina se uma criança ela ficasse perdida na floresta sem ninguém. Ela provavelmente não ia conseguir entender que, sei lá, energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado do Einstein. Mas eu, que tive aula, ouvi um vídeo do Sergião Foguetes, eu consigo entender que energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Eu sei que luz faz curva, dependendo da gravidade. Então, tipo, esse tipo de coisa que a gente aprende graças à nossa capacidade. Então, essa capacidade que a gente tem, que os outros animais, pelo menos até onde eu sei, pelo menos não tem, sabe? Se sente rei de um universo infinito. Eu costumo dizer... Mas aprender, eles aprendem. E são muito inteligentes também. A da realidade ela é como se fosse uma vidraça. Eles têm nível de né? inteligência. A gente chegou ali por volta do século XVII e tascamos-lhe uma martelada no meio da vidraça. E ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente. Tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram e os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais. E os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda estava inteira. E isso foi passando de geração em geração até os dias de hoje, onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça, tá ligado? Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independente para descrever cada caco e no fim elas já não percebem que todas elas estão dizendo as mesmas coisas, só que por meio de signos doido, diferentes. Stephanie. Porque todos os cacos pertencem à mesma vidraça. Hoje a gente tá habituado a entender a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, né? Um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. As pessoas elas já nascem... Eita, eu esqueci meu energético no congelador. Já pego, já volto. Continuando. Mundo organizado dessa forma. E a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos, sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade. Elias, tamo junto, obrigado pelos 8 meses, mano. Que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Eles passam a negar a realidade para viver na representação dela, né? E aqui eu não tô falando só de negacionistas religiosos, né? Eles geralmente são a maioria, os que fazem mais barulho. Mas cientificistas também podem ser negacionistas, tanto quanto religiosos fundamentalistas, né? Só que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade, cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros, tá ligado? Passam a negar o contrário. Vamos fazer um exercício filosófico, né? Um exemplo. Eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real, porque a sociedade não está estabelecida dessa forma, então se você fizer isso no mundo real, você vai ser esculachado e com razão, né? Mas aqui, especificamente, né, só para fins de reflexão, vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça, colar tudo com super bonder e se afastar. Olhar pra vidraça bem de longe. Quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias, ou quando Aristóteles falava de física e metafísica, ou quando os filósofos orientais falavam de yin e yang, quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma, quando Descartes falava de substância corpórea e substância espiritual, quando Marx falava de materialismo e idealismo, quando a psicanálise falava de consciência e inconsciência, quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade, talvez você perceba que, de um jeito ou de outro, e guardadas as devidas proporções, é claro, tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa. Fechou, depois eu respondo. Cada pensador se utilizou de signos diferentes no decorrer da história para tentar descrever uma mesma realidade fundamental.
tá ligado? Alguns se expressaram por meio de palavras, outros por meio de equações, alguns de forma mais sofisticada do que outros, com objetivos diferentes, em épocas diferentes, e portanto mediados por condições materiais diferentes, mas ainda assim, vários deles chegaram numa conclusão parecida. A conclusão de que, no nível mais fundamental, a realidade é composta por dois aspectos conflituosos, dialéticos, né? E essa dialética é o que mantém a realidade em movimento. A gente vive num mundo dividido entre idealistas e materialistas, cada um tentando descrever a realidade inteira da sua perspectiva, sem perceber que cada um deles só consegue descrever metade. O motor da realidade é justamente a discordância entre os dois, e não um primeiro motor imóvel, né, como pensava o Aristóteles ou Tomás de Aquino depois, tá ligado? Resumidamente falando, né, só pra explicar rapidamente, idealistas acreditam que as ideias vêm antes da matéria, tá ligado? Eles acreditam que pra matéria existir, ela primeiro precisa ser idealizada. No caso, você primeiro precisa imaginar a casa na sua cabeça pra depois botar em prática a construção dela, tá ligado? Por isso idealistas geralmente acreditam em Deus. Porque como eles acreditam que a ideia vem antes da matéria, então toda a matéria que existe no universo teve que ser idealizada antes de ser concebida, né? Idealizada por uma consciência anterior ao próprio espaço-tempo. No caso, só pode ser a consciência de Deus. Agora, os materialistas, também de forma bem resumida, né? Eles pensam exatamente o contrário. Eles acreditam que a matéria vem antes da ideia. O cérebro é a base material da consciência e, portanto, não existe mente sem cérebro. A ciência é materialista, ateus geralmente são materialistas, porque nesse caso não faz sentido imaginar que seria preciso uma consciência anterior a tudo para que no fim houvesse o universo. Muito pelo contrário. Era preciso que houvesse todo o universo para que no fim houvesse uma consciência, né? A casa, para os materialistas, não surge simplesmente de uma idealização, mas primeiro de uma necessidade material do ser humano por abrigo, tá ligado? A necessidade material é que produz a ideia, que produz a casa. Até Newton, a ciência era completamente determinista, porque Newton descrevia o universo ignorando a percepção relativa daquele que o observa, no caso, nós, né? Na física de Newton, nós somos completamente irrelevantes para o funcionamento do universo, e é aí que se perpetua o realismo na visão de mundo ocidental, tá ligado? E tudo bem, né? Isso continua sendo verdade até certo ponto. Nós ainda somos um pálido ponto azul no universo infinito, né? Então, mas o que a física... Eu acho, então, aqui, nessa descrição, que eu sou completamente materialista. Eu acho que a gente não é nada, zero. Todo mundo é insignificante, pálido ponto azul, nadinha e vambora. Tipo, 100%. O que a moderna vem nos demonstrando é que o observador pode desempenhar um papel fundamental na compreensão da realidade. E isso é tão simples de se imaginar, né? Afinal, nós somos parte... É porque, tipo assim, ó, se a gente tirar toda a humanidade da Terra, a Terra continua sendo a Terra. A Terra não depende da humanidade. Talvez a Terra ficaria até melhor. É isso. Eu acho que é por aí. Da realidade. Então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente não existisse. Ou como se a gente fosse uma entidade separada dele, observando ele de cima, tá ligado? E quando Einstein percebe que a velocidade da luz é sempre a mesma para todos os observadores, independente das condições em que eles se encontram, vocês entendem as implicações filosóficas que isso pode ter? Não. Claro, né? A partir daqui, isso não tem nada mais a ver com ciência, tá ligado? Esse não é o tipo de coisa que a ciência pode provar. Porque esse que é o problema, né? Tem uma galera que chega falando que a ciência provou isso e aquilo, né? Mas não é assim. Isso é coisa de gente mal intencionada, né? Que geralmente estão tentando vender curso para arrancar dinheiro de gente desinformada, ou até com finalidade política, né? A gente sabe que sempre foi assim, né? Tem um monte de gente que usa essas teorias da conspiração e pseudociências aí pra justificar preconceito e os bagulho mais absurdo. Porque tem coisas que não podem ser provadas empiricamente simplesmente porque elas estão fora da alçada da ciência, né? Então você usar o nome da ciência pra esse tipo de coisa é errado. Sim. É charlatanismo, né? Uhum. Mas isso também não pode impedir, obviamente, que a gente tenha a liberdade de poder fazer uma análise filosófica sobre o que essas descobertas da física moderna podem significar, tá ligado? Quando a ciência não dá mais conta, a filosofia tem que resolver. Porque a filosofia é o único meio pelo qual a gente realmente consegue chegar lá na base mais fundamental da realidade, onde nenhuma observação pode ser feita e nenhum signo pode ser expresso. Porque se você fizer um esforço filosófico... Salve.
você consegue interpretar a velocidade da luz como sendo uma constante física que pressupõe a existência de vida inteligente no universo. Porque se não houvesse nada no universo que, em algum momento, fosse capaz de observar e interpretar a realidade, a velocidade da luz seria uma constante sem função. Afinal, a própria constatação de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores já implica na existência de observadores. Tá ligado? Isso é extremamente... Não. Não. Eu acho que não implica não, tá ligado? É só um rolê determinado, né? É uma questão de constância. Mas não significa que implica em ter mais observadores. Tipo, não. Intuitivo, porque é muito fácil da gente pensar, pô, nada a ver. Porque Nada a mesmo ver. que não tivesse nada consciente no universo, Sim. a luz ainda assim teria 300 milhões de metros por segundo e foda-se, né? Exatamente. Mas essa é uma conclusão rasa do problema, mano. Por quê? A situação ela é tão contraintuitiva que se torna difícil de organizar a ideia nos modelos de linguagem que a gente tem disponível. Mas o que eu quero Mas por dizer, quê? ou o que eu tô tentando dizer, é que para uma pedra, a mecânica clássica continua descrevendo todo o universo perfeitamente até hoje. Sim. Dá pra entender isso? Né? Sim. O fato de o espaço-tempo contrair e expandir para garantir que a velocidade da luz sempre se mantenha constante é uma característica do universo que só tem função para observadores conscientes. Não. Tem função pra pedra, que não tem consciência. Tem função pro átomo. Tem função pra cada grão de poeira. Cara, a gravidade ela funciona independente do observador. A gravidade ela funciona porque ela funciona, dessa forma que ela funciona. A gente só entendeu, pelo menos ao meu ver, tá ligado? A gente só entendeu, tipo assim, como a gente está descrevendo algo natural. Então, naturalmente, a gravidade funciona daquela forma. Com observador ou sem observador, ela vai funcionar daquela forma. Em planetas habitados, em planetas desabitados, ela vai funcionar da mesma forma. Porque é a constituição de tudo que a gente tem. Então, tipo assim, o átomo de hidrogênio não funciona a favor do ser humano, ou sabe? Ele funciona porque ele tá ali. É um átomo que ele foi expelido por uma estrela quando ela pum, Voltei, Silvão. e foi pro universo. Então, é isso. Tamo junto, Alexandre. Ó, voltou, hein? Mas demorou, hein? O que A pedra não aconteceu? percebe a realidade, tá ligado? A pedra não tem nenhuma noção de espaço e tempo. Então, pra pedra, não faz diferença se a velocidade da luz é constante ou infinita ou se o espaço-tempo é relativo ou não. Pra pedra, a gravidade não precisa ser uma deformação no espaço-tempo. Mas Ela é. pode simplesmente ser uma força de atração entre dois corpos. Como na teoria mecânica, tá ligado? Na mecânica clássica. E a partir do momento em que você entende que as leis da física nada mais são do que signos que nós desenvolvemos para descrever a realidade, você percebe que a relatividade geral, por exemplo, só poderia ser descrita por seres como a gente, que possuem as estruturas sensoriais e cognitivas para perceber o espaço-tempo como a gente percebe. Se o nosso organismo fosse diferente, as leis da física também seriam diferentes, simplesmente por... Aconteceu muita coisa. Obrigado pelo 1 euro, meu querido. Tamo junto, obrigado. É nóis. Tá funcionando o donate, se você quiser. Valeu, mano. porque nós não perceberíamos 1,20 a realidade hein? da mesma forma. Tá entendendo? No caso, essa foi justamente uma das grandes revoluções da física moderna, né? A física moderna trouxe um observador consciente para a história e com isso a gente começou a perceber que o universo, por algum motivo, parece convergir para o nosso entendimento dele. Que nem o próprio Einstein disse, né? Uma das frases mais famosas dele. A coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível. Porque é evidente que o espaço-tempo não é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. O espaço-tempo é uma estrutura física do universo que permite que seres conscientes consigam entender alguma coisa, tá ligado? A constância da velocidade da luz, para todos os observadores, é o que garante que todos os observadores percebam a cronologia dos eventos de uma forma que faça sentido. Pergunta quantos né? queres? Einstein entendia. Opa! Quanto? Aí é o seu coração que vai falar, meu querido. Tamo junto. As implicações filosóficas da física moderna, assim como Oppenheimer e tantos outros físicos que buscaram referência nas filosofias orientais. E como se tudo isso não bastasse, algum tempo depois vem a física quântica e demonstra, dentre tantas outras coisas,
que a função de onda das partículas subatômicas colapsa quando interage com o observador. A física quântica demonstra empiricamente uma natureza probabilística que foge da nossa percepção sensível, né? Não é como se a física quântica fosse uma teoria incompleta, que ainda não dá conta de demonstrar um aspecto oculto da realidade, não. Não tem nada oculto, tá ligado? A realidade é isso, mano. Os nossos órgãos do sentido são o que são. A gente não consegue, por exemplo, observar um buraco negro diretamente. Mas a gente sabe que eles existem porque, primeiro, a matemática fundamenta a existência deles, e segundo, porque a gente consegue observar as manifestações gravitacionais de um buraco negro no espaço. Na física quântica é quase a mesma coisa, tá ligado? A gente observa as manifestações do evento e não o evento em si. Mas a matemática e os experimentos demonstram que o evento, embora não possa ser observado diretamente, existe. Isso também é extremamente contraintuitivo, porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrödinger já estava vivo ou já estava morto desde o começo. Você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir a caixa. Mas essa também é uma interpretação rasa do problema. A matemática demonstra que o gato está num estado de superposição. E o que tira ele desse estado é justamente a observação. Portanto, é impossível observar a superposição em si, só a manifestação aleatória dela, que pode ser tanto o estado vivo quanto o estado morto do gato. Filosoficamente falando, deixa de ser como se nós estivéssemos meramente observando a natureza se manifestar, mas como se nós fizéssemos parte da manifestação. E que nem eu falei, é preciso deixar claro, né, que obviamente a física moderna não prova de forma alguma que o universo foi feito pra gente ou que a gente tem algum tipo de poder sobre a realidade, né? Até porque o colapso da função de onda é aleatório. A gente não tem poder nenhum sobre nada, né? Esse tipo de pensamento emerge principalmente de uma interpretação intuitiva das religiões abraâmicas, né, que entendem Deus como uma entidade separada da realidade, como se todo o universo tivesse sido planejado por um Deus anterior ao espaço-tempo, com a finalidade de nos abrigar, né? O que não faz muito sentido pra mim. Eu também. Ao invés Pra mim, disso, não. eu acho sensato afirmar exatamente o contrário. Uma interpretação filosófica da física moderna pode nos levar à compreensão de que nós somos uma parte intrínseca da realidade. O universo faz todo sentido pra gente simplesmente porque nós somos uma parte inseparável dele, né? Esse é o princípio. Cara, essa pira aqui é muito doida, mas é uma pira interessante. Não dá pra falar que é uma pira... Não é interessante, é uma pira interessante. Colocar o observador como parte do universo, né? É interessante. Não desprender a gente do rolê. Se você acredita em Deus, acredita em Deus, mas não no Deus que normalmente o pessoal vai na igreja pra achar. Um outro Deus aí. Meu Deus, sabe? Antrópico, que o próprio Stephen Hawking já fazia questão de assimilar nas teorias dele, né? Não faz sentido pensar num universo sem observadores, da mesma forma que não faz sentido pensar numa laranjeira sem laranjas. Tá ligado? Nós somos uma consequência natural. Não, eu acho... Tá porra! Altreixandre_PT Tipe de R$100. Atualmente comecei a ler Vagabonde. Que é isso, meu querido? 5 roladas pra você, segunda-feira, hein? Porque hoje a Lari não vai chegar. 5 roladas na tua cara vai ter. Cola aqui, Alexandre. 5 roladas pro Alexandre. Obrigado. Ele mandou €1 e a gente recebeu aqui. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Vagabonde é muito bom, né? Só que eu não li. Eu só vejo as imagens quando... Pior que eu tenho aqui, edição 1. Da evolução do universo. Obrigado, não meu tinha querido. como ser de outra forma. Tá entendendo? Existe uma relação simbiótica entre o observador e o universo, entre o idealismo e o materialismo, onde a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria. Esse é o motor da realidade. É que nem um arco-íris, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Tenho certeza que se eu sair perguntando pras pessoas na rua hoje em dia... É tipo assim, ó, vamos lá. Tem uma cena lá do Cosmos, do Carl Sagan, que tem um... Que ele vai falar do... Pô, esqueci o nome do cara lá. O maluco que ele foi morto. E ele falava sobre o sistema de universo. Do universo não. Dos planetas que giravam em torno do Sol. Agora esqueci o nome dele, que ele morreu lá pela... Mataram ele, né? Ele falou, não funciona assim. Mata ele. Igreja, mata. E aí tem um rolê lá no Cosmos que ele fala,
Cara, meu Deus é muito maior que o seu. Por quê? Porque o Deus de vocês, que vão me matar, criou a Terra. O meu Deus criou o universo. Sacou? Sacou o rolê? Então, na minha visão, o meu Deus não se apega a nenhum livro. Não é um livro que vai descrever o Deus que eu acredito. Ou que vai discriminar alguém. Ou que vai exercer preconceito. Ou que vai estar acima ou abaixo de alguma moralidade. Pra mim, o meu Deus é maior do que qualquer coisa assim. É isso. Tipo, não vai ser um livro que vai falar que o Deus que eu acredito vai discriminar uma pessoa por ela ser homossexual. Não é o Deus que eu acredito. Sacou? Tipo, é isso. O que é preciso para que surja um arco-íris no céu? A gigantesca maior parte das pessoas vai me dizer que é preciso de sol e chuva. Tá ligado? Alguém mais informado pode me dar algum detalhe mais técnico sobre a umidade do ar, a refração da luz, ou seja lá o que for, tá ligado? Mas eu tenho certeza Caraca, que praticamente caraca, Silvio, tu abriu uma porta na minha mente agora. Esse vídeo aqui me abriu uma porta na minha mente. Da chuva, é preciso também de um ser vivo consciente observando o arco-íris. Porque se não houver o aparelho ocular de um ser vivo posicionado no ângulo correto em relação à luz e à umidade para captar a refração, não tem arco-íris. Se não houver um cérebro consciente por trás do aparelho ocular para interpretar e designar o evento arco-íris, não tem arco-íris, tá ligado? O observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água ou a própria luz. Mas a gente é habituado a viver nesse mundo mecânico, realista, como se nós fôssemos uma entidade separada da realidade e a realidade pudesse simplesmente acontecer sem a gente. O que eu quero dizer é que, se você tenta descrever toda a realidade a partir do idealismo, Deus fica de fora da equação. Se você tenta descrever toda a realidade a partir do materialismo, o próprio homem fica de fora da equação. Como se sempre fosse necessário haver uma consciência observando a coisa toda de cima, tá ligado? Seja Deus ou seja você mesmo. Como se o universo pudesse ser observado de fora, que nem uma máquina que funciona de forma automática e independente do observador. Agora, quando você compreende entendi que a o que ele quer realidade dizer. não é nem física e nem metafísica, mas uma relação simbiótica das duas coisas, aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora. O universo não tem começo nem fim, tá ligado? A realidade vai e volta num paradoxo de bootstrap, desprovido da necessidade temporal de origem ou finalidade. A coisa toda existe por si só, tá ligado? É que nem uma fita de Moebius ou uma garrafa de Klein, tá ligado? No caso, nem o ovo e nem a galinha vieram primeiro, simplesmente porque a noção de vir primeiro não existe. A matéria produz as ideias, e as ideias reproduzem a matéria, que produz as ideias, que reproduzem a matéria, e assim por diante. Tudo nesse exato momento e para todo sempre. A ideia de começo e fim está atrelada à nossa percepção intuitiva do tempo, mas é como o próprio Einstein escreveu numa carta para um amigo dele uma vez, eu já citei essa frase em um outro vídeo. A distinção entre presente, passado e futuro não passa de uma persistente ilusão. Na ausência de consciência, não existe diferença entre 1 bilhão de anos e 1 segundo. Vocês entendem isso? Todo momento é agora. Caralho! Na ausência de consciência, não existe distinção entre 1 bilhão de anos e 1 segundo. É verdade. Não existe. Porque não tem consciência para medir. Então não faz diferença nenhuma. Isso é fato. Ou vai me dizer que você ficou cansado de esperar todos esses bilhões de anos até você nascer? Lógico que não, tá ligado? O que eu quero dizer, no fim das contas, é que nós somos tudo isso, tá ligado? Isso aqui foi legal, nós hein? Somos uma breve manifestação da eternidade evocando a coisa toda. Nada é bonito nem feio, nada é grande nem pequeno, nada é rápido nem devagar, nada é vermelho nem azul, nada é bom nem ruim, nada existe. Tamo junto, Taurus, é até nóis, que seja mano. percebido por nós, tá ligado? Nós atribuímos existência às coisas por meio da nossa percepção delas. Isso não quer dizer, obviamente, que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente observou ele a primeira vez. Mas a gente teve que observar ele uma primeira vez para constatar que ele já existia há bilhões de anos e que nós surgimos a partir dele. Entendeu? Bilhões de anos são uma medida que nós inventamos. As estrelas, os planetas, as galáxias não perceberam esse tempo passar. Nesse sentido, a idade do universo não seria uma característica dele, mas uma característica que nós atribuímos a ele.
Só que como nós somos uma parte intrínseca do universo, então sim, também é correto afirmar que a idade do universo é, de qualquer forma, uma característica dele, né? É uma característica que o universo se auto-atribuiu através de nós. Se não tivesse a gente aqui, o universo simplesmente não teria bilhões de anos. E se o universo não tivesse bilhões de anos, simplesmente não teria gente aqui. Esse cara conseguiu jogar pra uma pessoa que achava que ele estava falando várias merdas. E eu realmente gostei da filosofada que ele mandou aqui. Curti real. Em conseguir entender que o tempo só passa atrás dos nossos olhos, tá ligado? O universo não veio antes da gente e a gente não veio antes do universo. Tudo é uma coisa só que sempre existiu. E lógico, né? A capacidade de evocar o universo não precisa ser uma exclusividade nossa. Pode ser que num planeta distante tenha algum alienígena com as mesmas capacidades cognitivas que a gente, tá ligado? Esse alienígena desenvolveria os seus próprios signos para interpretar a realidade da mesma forma. Aqui tá parecendo que tem 305 pessoas aqui na live. Obrigado os 305 que estão filosofando com a gente nessa sexta-feira aqui. Como que a gente faz aqui? Nós somos essenciais para o universo enquanto entidade, mas insignificantes enquanto indivíduos, tá ligado? Não precisa ser a gente. Se a humanidade desaparecer, uma nova vai surgir em algum outro ponto do espaço-tempo para desempenhar a mesma função que a gente desempenhava aqui. E quando você finalmente entende tudo isso e vai descendo os degraus da alienação, você percebe que todos os aspectos da nossa realidade respeitam a mesma dialética, tá ligado? Simplesmente porque a realidade é uma só e o que muda são os signos por meio dos quais a gente descreve ela. Cara, mas que lindeza. Cara, ele conseguiu nesse vídeo, com essa visão que ele tem, descrever a realidade de uma forma tão bonita, né? Incluindo a gente. Interessante, cara. Bonito, cara. Gostei disso aqui. Interessante. Entendeu? Ainda bem que ele falou que ele não vai vender curso, porque daria pra ser um papo de coach. Por isso que, da mesma forma que o universo é movido pela relação simbiótica entre física e metafísica, o indivíduo é movido pela relação simbiótica entre racionalidade e intuitividade. A divisão do cérebro entre lado direito intuitivo e lado esquerdo racional é uma simplificação exagerada, né? Toda a nossa percepção da realidade é tão intuitiva quanto racional, tudo ao mesmo tempo. Um não vem antes do outro. A mesma coisa acontece com a sociedade. A sociedade também é movida pela relação simbiótica entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura de uma sociedade é a base material dela, né? São as condições ambientais, os recursos naturais, a tecnologia, a força de trabalho, tá ligado? E a superestrutura é a base ideal de uma sociedade. É a cultura, a religião, a política, a filosofia e tudo mais, tá ligado? De acordo com esse ponto de vista, a gente poderia chegar na conclusão de que na sociedade a infraestrutura produz a superestrutura e a superestrutura reproduz a infraestrutura. Uma não existe sem a outra e uma não vem antes da outra. A questão é que a nossa percepção intuitiva do tempo nos obriga a escolher um que venha primeiro, seja o materialismo ou o idealismo, seja a infraestrutura ou a superestrutura, quando na verdade os dois são a mesma coisa, tá ligado? Um não vem antes do outro, simplesmente porque a noção de vir antes é uma ilusão muito persistente, né? Por isso a gente não desenvolveu, até hoje, nenhum modelo de sociedade que consiga, de fato, representar totalmente essa simbiose, tá ligado? Todas as sociedades que já existiram na história moderna se basearam em sistemas de relação unilateral entre materialidade e ideologia. Ou um ou outro vem primeiro, tá ligado? E o que sobra fica como se fosse uma mera consequência impotente do primeiro. Mas, na verdade, a realidade material que produz a nossa percepção da realidade já é ela própria uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material. Vocês entendem isso? Lógico que não, tá ligado? Não dá pra entender porque o nosso cérebro não é desenhado dessa forma. E, portanto, a nossa linguagem não tem meios de expressar essa ideia de uma forma que não fique paradoxal. Por isso que tanto as filosofias orientais, quanto os pré-socráticos também, que nem Heráclito, por exemplo, eles se expressavam principalmente por meio de metáforas, figuras de linguagem, meditação, né? Justamente porque eles percebiam, desde aquela época, que esse aspecto da realidade, ele é tão contraintuitivo que quase não pode ser descrito, né? Esse é um conceito que aparentemente é melhor entendido matematicamente. Mas infelizmente a gente vive num mundo de especialistas, onde cientistas políticos e sociólogos entendem muito pouco de física e matemática. Cara, tem um bagulho que eu estudava quando... É porque assim, quando eu fui fazer o meu TCC, que eu fiz um curta, né? Fiz também um documentário, já que eu fiz audiovisual,
eu queria muito que meu TCC fosse teórico. Só que o TCC era pra ser prático. Então, enquanto o pessoal queria fazer um bagulho prático, eu queria fazer um bagulho teórico lá de semiótica, o caralho é 4. E aí eu precisaria fazer, sei lá, um mestrado pra isso. Mas, mano, um bagulho que eu pirei, assim, é semiótica, né? E aí eu tava lendo um livro de semiótica, que é o estudo dos signos, significados, essas coisas. E o livro ele falava bastante sobre o quanto a nossa língua que a gente fala, ela tem interferência no nosso pensamento, sabe? Porque dependendo a língua que você fala, você vai ter um vocabulário maior ou menor para descrever o que você sente. E isso impacta na filosofia que você cria. Então, é tipo assim, imagina uma língua que não existe a palavra te amo. Ok? Não existe. Então, uma língua X não existe te amo. Então, você não consegue chegar na pessoa e falar te amo. Você teria que encontrar outras formas mais abrangentes de demonstrar o amor do que duas palavras. Te amo. Deu pra entender? Então, tipo assim, se não tivesse nenhuma forma de expressar o amor, teria que existir outras formas de expressar o amor que não duas palavras. Então, dependendo da nossa língua, a nossa capacidade de expressar muda e nossa relação entre as pessoas mudam. Isso é muito doido. Sacou? Então eles falavam assim que as línguas que os filósofos falavam, dependendo qual era o filósofo lá, tipo, hoje em dia ele falava bastante do russo, que o russo também é uma língua própria para filosofar e tal, tipo, tinha uma aspira muito doida dessa daí. Ou seja, a nossa linguagem influi no modo que a gente vê o mundo e no modo que a gente consegue se relacionar com as pessoas, né? Então será que, tipo, os países que falam inglês, eles têm uma maneira, um jeito de lidar com as pessoas justamente por causa da linguagem? Será que a linguagem influi? As pessoas que falam português têm esse jeito diferente, e línguas que vêm, sei lá, italiano, que tá bom que tudo isso vem do latim, mas será que muda a forma e a percepção que a pessoa vê o mundo? Não sei. A matemática é uma forma de linguagem. Então tem coisa que a gente, como ele falou, só consegue se expressar matematicamente, mas matemática nada mais é do que uma língua. É uma língua para expressar uma forma numérica, sabe? Então, mas é língua, é uma linguagem. A programação é outra linguagem. Tem coisas que a gente só consegue acessar se a gente aprender a linguagem. Por isso que naquele filme A Chegada, que tem aqueles bichos que soltam uns bagulho que é tipo um círculo, e aí tem um plot twist, para ela acessar o conhecimento ela tinha que aprender a linguagem. Porque sem saber a linguagem, você nunca iria ter o conhecimento que os bichos lá têm. Então, é muito doido. A língua, ela também define quem a gente é. E define o nosso modo de pensar. É louco, né? Cara, eu pirava nesses assuntos. Pirava. Isso daí era um dos bagulhos que eu mais curtia na faculdade. Tipo, muito doido. E físicos e matemáticos entendem muito pouco de política e sociedade. E aí teve que vir eu aqui resolver essa porra. Mas é isso. Tamo junto, Stefan. Tudo isso que eu falei aqui são aspectos que são muito bem representados nas filosofias orientais, certo? Essa dialética, ela aparece em todas as filosofias, tá? No hinduísmo, no budismo, no taoísmo. Essa ideia de uma realidade legal, fundamental, né? Onde existe um ciclo dialético entre materialismo e idealismo. Isso surge de uma forma ou outra em todas essas filosofias, tá ligado? E é por isso que, com as descobertas da física moderna, tantos físicos que nem o Oppenheimer, por exemplo, acabaram relacionando, né, esses conceitos da física moderna com os conceitos das filosofias aqui do Oriente. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Desculpa. Não sei se eu entendi tudo, mas eu entendi alguma coisa. Falou. Brabo o vídeo, hein? Gostei.